Beleza? Agora vamos verificar qual é a condição para que a função seja crescente. Então ela vai crescer, se a função ela vai crescer, então da esquerda para a direita ela está crescendo, está aumentando, eu tenho que ter uma condição para isso. Beleza? Como é que vai ser a condição para que essa função f seja crescente? A condição é simples. Eu tenho a função como sendo f de x igual a x mais b. Essa função vai ser crescente se o a for maior que zero. Simples. Se o a for maior que zero, essa função vai ser uma função crescente. Um exemplo disso é a seguinte função. F de x igual a 2x menos 8. Se eu pego essa função, f de x igual a 2x menos 8, o 2 está fazendo o papel de a. Então, ele vai dizer para mim o seguinte, que o a é igual a 2, o 2 é maior que zero, então essa função é uma função crescente. Simples. Isola o y, fica todo mundo lá da direita, o y sozinho na esquerda, acha quem está junto com x, esse número é conhecido como sendo coeficiente que acompanha o x, ou simplesmente coeficiente angular. Se esse número é maior que zero, esta função é uma função crescente. E agora vamos ver condições para que a função f seja decrescente. A função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, vai ser uma função decrescente simplesmente quando o valor de a for negativo, quando a for menor que zero. Lembra o seguinte, a função f de x tem que estar de um lado e o ax mais b tem que estar do outro lado. Não vai bagunçar tudo e colocar tudo de um lado só e depois querer analisar o valor de a no lado só. Não, não, não. Cuidado, hein? Isola o y, deixa o y sozinho no lado esquerdo. O y, ele na verdade é f de x e coloca todo mundo no lado direito. Só assim que eu vou conseguir analisar. Beleza? Senão não tem sentido você querer analisar sinal com a equação sem fazer o desenho. Ótimo, pessoal? Vamos pegar então o seguinte exemplo. F de x igual a menos 2x mais 4, ok? Vamos pegar a função f de x igual a menos 2x mais 4. O que está acontecendo? A é quem acompanha x. Quando a função ela está o que, gente? Está isolada, bonitinha. Y no lado só e o que tem junto do x mais sozinho do lado só, ok? F de x igual a menos 2x mais 4. Agora vamos analisar. A é igual a menos 2 é negativo, então A é negativo. Beleza? Se A é negativo, ela está decrescente, ela está diminuindo. Então a função f de x igual a menos 2x mais 4 é uma função decrescente simplesmente porque A vale menos 2 e A é negativo. A é menor que zero. Vamos então decorar uma vez por todas o significado de A e de B que acompanha a função do primeiro grau, ok? Y igual a x mais b. Y igual a x mais b, esse A, gente, vai ser, na verdade, quem? O coeficiente angular da função. E o B vai ser o coeficiente linear da função. Nós já vimos muitos exemplos e agora vamos decorar. A vai indicar a inclinação da reta em relação à horizontal. Se o A for positivo, ela está crescente, está indicando que ela está para cima. Se o A for negativo, ela está decrescente, está indicando que ela está para baixo. E aí vai falar sobre o ângulo que está sendo formado com a reta horizontal. Já o B indica o quê? Indica o valor de quem? De y quando a reta cruza o eixo OY. Ou seja, o B indica o valor da ordenada do ponto da intersecção da reta com o eixo OY. Quando A for igual a zero, automaticamente a função já não é mais função do primeiro grau, ok? Quando A for igual a zero, e então o que acontece? Y igual a B, não tem mais x, acabou x. Vai ser uma função constante, não é mais função do primeiro grau. Ok, pessoal? Agora, quando A for diferente de zero e B diferente de zero, a função é conhecida como sendo y igual a x mais b, é uma função do primeiro grau. O mais importante,
que o A tem que ser diferente de zero. Vamos para as dicas. Olá, turminha. O importante dessa aula é que você treine bastante os exercícios, trabalhando simplesmente a ideia da reta ser crescente ou a reta ser constante. Bons estudos para você. Na aula de hoje vimos as funções do primeiro grau. Y igual a x mais b. Se o a for igual a zero, é uma função constante. Se o a é diferente de zero, é uma função do primeiro grau. Se o a é maior que zero, a função é crescente. Se o a é menor que zero, a função é decrescente. Até a próxima aula. Olá, meus colegas. É importante lembrarmos aos nossos alunos a importância dessa aula, que é a função do primeiro grau. Não deu tempo de trabalhar quando o valor de A for negativo no gráfico, mas você pode fazer bem feito isso na sala de aula pegando exemplos simples. Trabalhe o valor de A positivo, A negativo, estude o sinal com eles e fixe a ideia da raiz. Bom trabalho e até a próxima.